estamos ao vivo mais um dia, mais uma live. Vamos finalizar a nossa semana da equipe multiprofissional. Vamos entrando. Oi, oi, boa noite. Isso aí, vamos entrando, vamos chegando. Boa noite, boa noite. Vamos lá para mais uma live, vamos finalizar nossa semana de equipe multiprofissional em saúde. Vamos entrando. Isso aí, boa noite, galera. Só terminar de ajeitar aqui. Vamos lá, mais um dia de conversa, mais um dia de conhecimento. Vamos trazer outra profissional hoje para conversar com a gente sobre a terapia canabinoide. Vamos lá. Hoje é o aquela live lá, lembram, né, que foi remarcada e a gente trouxe para hoje, referente ao nosso segundo encontro da primeira semana de equipe multiprofissional em saúde da terapia canabinoide, aqueles profissionais que trabalham na modulação, que atuam na modulação do sistema endocannabinoide dos nossos pacientes. Opa. Vamos lá. Agradeço mais uma vez, reforço aqui com vocês a minha satisfação em ter trazido durante esses dias, durante essa semana, mulheres para a gente debater esse tema, trazer esse assunto tão importante. E a atuação feminina, ela tem um grande peso, ela tem uma grande parcela hoje no cuidado ao paciente. E no cuidado ao paciente em uso de cannabis também não é diferente. A mulher tem um protagonismo lá no cuidado. E vamos também recapitular um pouquinho, rapidamente, o que é essa equipe multi, né? O que é uma equipe multiprofissional. São profissionais da área da saúde, né? Cada um na sua competência. Podem ser médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, odontólogos, assistente social, fisioterapeuta, psicólogo, educador físico. Então, todos esses profissionais agindo juntos, né? Agindo de forma colaborativa, de forma conjunta, para oferecer para aquele paciente um tratamento completo, um tratamento personalizado e que vai atender de forma mais eficaz a terapia daquele paciente. Então, vamos lá. Vou já chamar a nossa boa noite. Vou já chamar a nossa convidada. Opa. Hoje o nosso bate-papo é com a Stephanie Lins. Vamos ver se ela já está entrando. Já convidei. Boa noite! Boa noite! De antemão já aviso, gente, se o áudio travar, se o vídeo travar, vocês já avisem, por favor, nos sinalizem. Avisa pra gente. Boa noite a Bem-vinda. todos. Obrigada. Eu acho que hoje a gente consegue terminar essa live, que da Eu outra acho vez que hoje vai. a nossa internet não estava colaborando, né? Mas eu acho que hoje vai rolar. E é isso, Sim. feliz em estar aqui, em compartilhar um pouquinho com vocês da minha vivência, da minha história. Gratidão pelo convite novamente. E aí, E, ó, vamos jogar duro. bora. Vou apresentar a Stephanie para vocês. Stephanie é farmacêutica, olha onde eu já estou, é farmacêutica, é enfermeira, é emergencista e assistencial clínica. Ela é especialista em fitoterapia, né? Tudo a ver. E em cannabis medicinal pela Cannabis College em Amsterdã, né? Uma de peso para vocês entenderem. Ela é educadora canábica, é influencer canábica, tem canal no TikTok, no YouTube, no Instagram, produz conteúdo informativo, educativo para todos os públicos, né? Seja ele do medicinal, seja ele do uso adulto. Stephanie permeia por esses dois caminhos e traz muito conteúdo legal na página dela. E além disso, ela é proprietária da Assessoria Canábica. Bem-vinda, Stephanie.
com a gente aí Obrigada. na conversa. Vai ser muito legal trocar experiência, trocar ideia com você. E vamos lá. Vai. Vamos lá, estou aqui disposta e disponível para vocês, para perguntas. Quem tiver Enfim, foi dúvida um já prazer. pode lançar ou aqui no chat ou na caixinha de pergunta. Mas começa aí pra gente, contando pro pessoal, que eu sei que a curiosidade maior da galera é como ela começou. Como ela foi parar onde ela está? Foi do nada? Não, não foi do nada. Não Tem foi uma do nada. história, tem um contexto. Conta aí pra gente, Stephanie, como começou a sua relação com a planta, a sua história com a planta e os derivados dela. E os caminhos que te levaram até onde você está hoje. Então, nem tudo são flores, né? Eu já passei por algumas situações, né? E sim, eu já tive contato com essa planta há muitos anos atrás. Né, com amigos, né? Já tinha provado do uso adulto, que no meu caso não era tão adulto assim, né? Mas nenhuma relação assim de uso todos os dias, né? De vício, não. Porém, na minha fase adulta, eu sou epilética, né? Então, assim, muitas pessoas sabem que eu sou epilética hoje, mas antigamente as pessoas não sabiam, né? Não sabiam que eu era epilética e eu também, assim, não tinha crises todo dia, né? Mas chegou uma época da minha vida que eu passei a ter crises sempre, né? E eu não estava mais conseguindo disfarçar, né? Porque as minhas crises eram crises de ausência e eu estudava, né? Eu estudava enfermagem e também já trabalhava na área, né? Primeiro eu fui técnica, depois é que eu fiz a graduação de enfermagem, dentro, né? Eu já estava trabalhando na área. E eu trabalhava numa UPA, né, numa emergência, e era muito estresse, fora os meus problemas pessoais, né? Então, quando essas coisas viraram uma bola de neve, eu passei a ter crises sempre. Então, assim, eu do nada tinha uma crise, às vezes no trabalho, às vezes em casa, né? E aí eu passei por um divórcio bem traumático, né? Eu tenho 2 filhos, então, assim, estava bem difícil de conciliar trabalho com o divórcio, né, com a vida de mãe, então estava bem difícil. Porém, né, eu comecei a ter crises, parei no hospital e aí comecei a ter, né, que tomar mais medicamentos e fazer a utilização desses medicamentos me faziam mudar um pouco, né, a minha rotina e tudo mudou, né, com a utilização de alguns medicamentos, então não estava dando certo os tratamentos, eu estava com efeitos colaterais bem problemáticos e as minhas crises ainda continuavam. E aí eu tive que tomar providências, né? E aí passei a pesquisar, estudar mais como o mundo das plantas poderiam me ajudar, porque eu achava que poderia, assim, de fato, ser mais leve. Mas nessa época não tinha, né, nada, estudos assim aprofundados, disponíveis na internet, como hoje, né, as pessoas têm uma consciência, né, já tem sites que disponibilizam artigos científicos. Na época que eu comecei a fazer a utilização da cannabis, não existia isso. Eu morava numa cidade de interior e lá, né, eu tinha a facilidade de achar, né, com mais a planta mais limpa, digamos assim, o soltinho, né? Porque como eu sou baiana, nessa época eu morava ainda na Bahia, então tinha muito soltinho. Só que eu não tinha o costume de fazer a utilização sempre, né? Só que depois que eu descobri, né, que eu li numa notícia, né, que vinha acompanhada com um artigo, eu comecei a ficar louca querendo pesquisar mais sobre isso, né? Que planta é essa, né? E a planta que eles falavam era a cannabis. O que é cannabis? Depois que eu comecei a pesquisar, que eu descobri que a cannabis era a planta da maconha. Eu disse, nossa, como é que pode? Esconderam isso, né? Que era uma planta anticonvulsivante, digamos assim, né? Porque no meu caso, ela ia fazer esse efeito, né? Anticonvulsivo, né? Ia fazer o papel, né? Dos medicamentos que eu utilizava. Será que isso é verdade? Vou testar para ver. E aí eu comprei. E eu comecei a fazer a utilização da forma fumada. E em 3 meses eu joguei todos os meus medicamentos fora, porque eu não tinha mais os efeitos, né? Eu não tinha mais
problemas, assim, de ter crise. Eu fiquei, assim, muito impressionada com esse efeito, a priori, né? Mas eu não sabia o que acontecia comigo, o que estava acontecendo comigo, né? Não tinha o conhecimento ainda do sistema endocannabinoide, não tinha nada disso disponível. Então eu comecei a Só ficar viu o muito curiosa. Só vi o efeito, né? Que eu fiquei mais calma. Antes eu era estava muito estressada, e isso desencadeava mais as minhas crises. Então, assim, eu não tive só o efeito, né, anticonvulsivante, né? Eu tive vários efeitos. E só que eu não sabia o que estava acontecendo dentro de mim. Eu sabia que estava dando certo. E aí eu fui no médico, voltei para o meu neurologista. Meu neurologista disse que eu estava maluca, como é que eu estava trocando o remédio que ele estava me passando por uma droga perigosa e tal. E eu disse, não, tá me fazendo bem, não é uma droga perigosa. Né? Se eu quiser parar de usar amanhã, eu paro e não vou ter nenhum problema. Ele, como é que você sabe disso? Então começou meio que uma discussão com o meu próprio médico, que era muito antigo, inclusive ele era um senhorzinho, né? E aí eu disse, meu Deus, e aí? Será que eu continuo? Ou será que eu, né? Ou será que eu pare de fazer a utilização? Mas eu não posso parar. Se eu parar, pode ser que volte as minhas crises. E, primeiramente, foi de forma fumada. Por isso que eu não admito que as pessoas falem que a forma fumada não é uma forma medicinal, porque de fato é, sabe? E comigo deu super certo. Lógico que existem casos e casos, né? Comigo deu super certo, mas existem pessoas que podem não acontecer da mesma forma que foi comigo. Então, assim, depende muito de cada caso. Então, isso me levou a ficar muito curiosa. E eu queria já estudar fora, né? Eu só não sabia para onde eu ia. E aí eu escolhi, de fato, um país que pudesse me ajudar, né? A priori era assim, porque eu queria estudar sobre maconha, mas no Brasil não me dava essa oportunidade. Então aí eu disse, não, eu quero estudar inglês, eu quero morar fora, então eu quero aproveitar para ver se eu consigo, né? Uma graduação nessa área. Tá dando certo aí para vocês, pessoal? Que eu já tô meio traumatizada. Tá ok. Tá ok, né? Beleza. Então, aí começou essa corrida para poder morar em outro país, né? Porque meus filhos, eles já estavam morando com meu ex-marido. Meu ex-marido, tipo, praticamente tomou as crianças de mim, né? Porque eu estava antes doente, eu quase sofri um acidente com os meus filhos no carro, porque eu tive uma crise no carro antes de fazer a utilização, então eu comecei a ficar com medo de levar os meninos para a escola, né, de usar o carro, de dirigir, porque eu tinha os efeitos colaterais das substâncias, né, não da cannabis, mas dos medicamentos que eu tomava. Então, meus filhos passaram a morar na casa do pai, né? A gente fez uma troca, né? Eu passei a morar só, porque eu poderia sim oferecer um perigo para eles. Imagina, ter uma crise com meus filhos em casa, e, enfim, né? Oferecer esse perigo. Até aí eu estava muito triste, né? Porque, nossa, nenhuma mãe fica feliz em não poder cuidar dos seus filhos porque tem uma doença, né? Mas eu sabia que eu ia, né? Eu tinha fé que eu ia conseguir melhorar, que eu poderia ter os meus filhos de volta. Só que depois que eu me encontrei com a cannabis, muita coisa mudou. Não só o meu pensamento, mas a forma na qual eu via o mundo mudou, né? Então é como se tivesse girado uma chavinha que estava, sabe, trancado alguns tipos de pensamento, alguns tipos de ações que eu não tinha antes, os medos foram embora, então eu passei a querer estudar mais profundamente essa planta, mas como o Brasil não me dava essa oportunidade, eu queria estudar fora, eu parti o Canadá. Então eu fui embora do Brasil nessa intenção de estudar no Canadá, de morar lá um tempo, de ver se eu ia me adaptar, porque era minha primeira viagem internacional, eu não sabia se realmente eu ia me adaptar ao clima, né? E aí eu fui. Chegando lá, eu passei 4 meses estudando, e aí percebi que o Canadá não era um lugar para mim. Uma pessoa que vai da praia, né, de 40 graus, que era Salvador, para -1, que estava no Canadá. Então, assim, foi para mim um choque muito grande. Foi muito difícil. Mas eu fiquei ainda quase 1 ano morando lá. Porém, consegui trabalhar lá em outras áreas, na minha própria área de enfermagem, mas não no que eu queria realmente fazer, que era cannabis, né? Por quê? Porque o mercado estava abrindo,
ainda não tinha educação para todo mundo, 100%, não tinha um mercado estruturado, né? As pessoas ainda... Era muito caro estudar maconha lá, sabe? Não era fácil, era para quem tem dinheiro. Então, você pagar US$ 15.000 para você entrar numa faculdade, para mim era simplesmente surreal essa possibilidade. E eu só tinha duas escolhas: ou continuar lá e ficar frustrada porque eu não teria condições de estudar da forma, né, mais profunda, ou eu ia embora e ia procurar outro lugar que eu pudesse me encaixar, né, nesse meio. E aí foi que eu decidi ir embora, pegar minha passagem, comprar como se eu estivesse indo fazer uma viagem para a Holanda. E lá na Holanda eu me adaptei ao clima, foi mais fácil em alguns quesitos, em outros foi mais difícil, né? Mas aí eu comecei, né? Eu fui no Cannabis College, né? Que é o centro de informação sobre cannabis que existe lá em Amsterdã, que é um local que eu acho que é muito indispensável para a Holanda, que é o Cannabis College, no qual as pessoas chegam lá para poder buscar informação sobre cannabis. Então, é um ambiente muito bonito, é um ambiente acolhedor, onde dispõe muitos livros, estudos, pastas gigantescas, assim, de quantidade de estudos para você deschavar, de fato, aquele conhecimento. Fora que tinha um espaço lá dentro para você estudar e você fumar seu baseado em paz, sem ninguém te perturbar, né? Então, eu comecei a ser voluntária. Então, eu fui a primeira voluntária mulher brasileira a me cadastrar para trabalhar gratuitamente em troca de conhecimento. Lá era assim, uma troca, né? Você trabalha para mim em um turno e eu te ensino em outro turno. Então, era meio que uma troca de conhecimento por trabalho. Eles precisavam de mão de obra, precisavam de conhecimento para a gente fazer essa troca. Então, assim, para mim foi indispensável isso, para minha profissão, principalmente, porque eu consegui assimilar um conteúdo que era necessário no Brasil sobre maconha, que primeiro começou comigo, com interesse próprio, interesse em me tratar, em conhecer meu corpo, entender como a maconha agia dentro de mim, e isso passou para a minha profissão, né? Ou seja, a maconha, ela, além de me tratar, ela me deu um novo rumo dentro da minha própria profissão. Por quê? Porque cuidar do outro não é fácil. Não é fácil você entender o sistema do outro, o corpo do outro, o pensamento do outro. Então, assim, eu acho que é muito bom ter lives como essa, onde a gente pode falar sobre a nossa profissão. Por quê? Porque ninguém estuda tudo. Ninguém consegue estudar tudo, ser melhor em tudo. Não tem como. Então, cada um vai fazendo o seu papel dentro desse mercado da cannabis. Então, assim, eu acho muito injusto, mas entendo que o mercado está passando por uma modulação, né? A gente está modulando, organizando esse mercado e é muito comum que as pessoas elas passem a achar, né, que um profissional é melhor do que o outro, que um é mais necessário do que o outro, mas no final das contas vai acontecer exatamente o que aconteceu em outros países. Cada um vai ter que ter o seu papel dentro desse mercado da cannabis, né? Então eu acredito que o enfermeiro faça parte junto com o médico, que faça parte junto com o farmacêutico, que faça parte junto com a pessoa que está colhendo, que está plantando, que está formulando, né? Que faça parte junto com os químicos que formulam as diversas formulações, né? As diversas diversos produtos que vão existir dentro desse mercado. Então, assim, vai existir as pessoas que vão querer plantar, vão existir as pessoas que vão querer fazer os produtos, vão ter as pessoas que só vão cuidar das outras pessoas que utilizam esses produtos. Então, assim, esse mercado é a gente que está montando ele, a gente que está montando uma legalização de fato do nosso país. Lógico que isso leva tempo, né? Isso leva um tempo que a gente não consegue mensurar, que eu não consigo dizer, vai ser em 2025, vai ser em 2030, não. Isso tudo vai depender da quantidade de conhecimento que nós vamos passando de um para o outro, né? Isso de acordo com as plataformas, enfim. Eu sei que eu consegui, né, estudar no Cannabis College porque eu fui ousada, né? Porque eu fui lá, eu pedi, eu fui humilde em dizer, olha, eu quero estudar isso, eu preciso levar isso para o meu país, eu tenho certeza que, né, que vai agregar muito esse conhecimento, mas eu preciso estudar isso primeiro porque eu preciso saber o que está acontecendo comigo. Então, a priori foi comigo, depois pela minha profissão, e depois eu voltei para o Brasil em 2020 na pandemia, porque eu não conseguia conviver com a ideia
de que eu ia ficar longe dos meus filhos, que eu não ia conseguir vê-los. Quanto tempo uma pandemia, né? Porque já tivemos outras pandemias e epidemias. E o enfermeiro, ele estuda a doença, estuda o tempo que essas doenças, né, ficam dentro, né, do nosso espaço. Né? E o Brasil já teve outros problemas, né, com patologias, mas essa teve uma coisa diferente. Chegou de uma forma muito rápida, né? Se espalhou muito rápido. Então a gente sabe que a tendência é não saber o tempo. E eu não conseguia conviver com isso porque eu não conseguia conviver com a ideia de não ver os meus filhos. Porque eu já tinha tempo que estava sem ver eles, só pela internet, só pela tela fria de um celular. Então eu tinha que ver os meus filhos de novo. Eu já estava com a saudade assim ao ponto de estar mexendo muito comigo, né? Então, eu saí de Amsterdã na intenção de ir para Portugal para pegar minha documentação para voltar, mas não voltei. Eu saí de Portugal e vim direto para o Brasil, e aqui eu lancei a assessoria canábica. Trabalhava, né, no Covid, na linha de frente, porque eu voltei. Então, nossa, o que é que tinha de trabalho para mim em relação à maconha em 2020? Nada. Né? Era muito restrito, as pessoas nem me conheciam, não sabia quem eu era, não sabia o que é que eu fazia, quem é essa menina, né? Então eu tive que mostrar, me posicionar dentro do mercado, falando o que eu aprendi, contando a minha história, exatamente essa história que vocês estão conhecendo, né? Algumas pessoas conhecendo agora. Mas quem era essa enfermeira, né? O que é que ela faz? Por que ela está fazendo isso? Então, assim, eu tive que me posicionar nesse mercado e hoje eu atuo também com assessoria canábica, né? Trazendo esse público que não tem conhecimento, que quer se aproximar da cannabis, que quer fazer a utilização das substâncias, sendo que elas também precisam ser educadas. Então, dentro da assessoria canábica, que é o que eu faço hoje de forma particular na minha própria clínica online, eu atuo ajudando esses pacientes vêm através das minhas redes sociais, devido ao posicionamento, né, dentro desse mercado, trabalhando nesse mercado de conhecimento, de memes e tudo mais dentro da internet, né, com o canal do YouTube, entre outras coisas, mas também fazendo com que essas pessoas tenham educação. Então, trazendo essas pessoas através, né, desses gatilhos que a gente tem na internet, a gente consegue fazer, né, a nossa comunidade. Então, eu comecei a criar essa comunidade, logicamente aconteceram várias coisas, eu perdi uma rede social com muita gente, tive que recomeçar, né, foi muito bizarro isso, porque quando eu cheguei no Brasil, eu tacava o pau a falar de política, de cannabis e dos problemas, então, assim, a internet não estava preparada ainda para cannabis e eu acabei indo junto, né, com esses problemas com os haters, né? Com a galera que chicoteava a gente porque a gente falava sobre cannabis enfim, né? Mas começou assim. E hoje eu trato várias patologias, vários pacientes me procuram para poder fazer acompanhamento individual personalizado, que hoje é o meu carro-chefe, que é pegar aquele paciente e acompanhar o tratamento dele. Então, eu tenho o aplicativo que eu utilizo para guardar os prontuários dos pacientes e vou acompanhando a estrada desse paciente, fazendo a modulação do sistema endocannabinoide dele, né? E esses pacientes com médico, ou paciente que o médico abandonou, né? Tipo, não deu continuidade no tratamento. Então, eu acolho esse paciente, trago esse paciente e atuo também nas associações de pacientes. Então, tem gente que acha que, não, a Stephanie só trabalha para a marca. Não, eu não trabalho para a marca, eu trabalho para o paciente, né? O meu público é o paciente, né? E os profissionais da área de saúde que têm interesse em fazer mentoria, né? Ou seja, os enfermeiros que têm interesse, né, em conhecer o mercado da cannabis, pagam assessoria para ele se posicionar. Onde é que eu estou aqui? Para onde eu vou? Inclusive, hoje eu estou vestida com a camisa da Sobeca, né, que é o grupo que eu faço parte, que é a Sociedade, né, Brasileira de Enfermeiros Canábicos, né, que eu atuo, né, junto com o pessoal que, né, que fundou esse projeto, né, de trazer educação canábica para a vida do enfermeiro, né? Provavelmente, mais para frente, aí a gente vai ter uma nova profissão legalizada, que é o enfermeiro canábico, no futuro, né? É para isso que a gente está trabalhando, já tem mais de um ano, né? Inclusive, eu estou assim, um pouco ausente devido à quantidade de pacientes, né? Que eu
que eu tenho, inclusive eu fico um pouco ausente também na internet, mas estou aí, dentro desse mercado que começou primeiramente com interesse próprio, entender o que estava acontecendo comigo, e estudando e com experiência comigo mesmo e com outros pacientes, a gente vai ajudando diversas massas. Ótimo. Foi bom você falar da Sobeca, que era sobre isso que eu ia comentar da sua fala anterior, que você disse que trouxe para cá a maconha fez uma diferença na sua vida profissional. E Muito. você não foi só na sua vida profissional, você levou isso para outros enfermeiros, que também é muito Sim. importante. Você não, vou ficar aqui, vou aproveitar que só tem eu, deixa eu Não, já dominar tinha isso outras aqui, enfermeiras aqui. Só que todo mundo muito quieto, todo mundo muito quietinho. calado, né? Então eu comecei a dar uma sacudida na internet, e aí as pessoas começaram, opa, peraí, tem alguém fazendo, eu também quero. Aí eu conheci outras Sim. enfermeiras porque eu me posicionei. Então, assim, as outras enfermeiras vão uma vendo a outra, né? Eu cheguei a dar uma jornada canábica, né? Uma jornada que foi, digamos assim, foram 2 dias de curso que eu dei, assim, gratuito para os enfermeiros. E depois eu vi esses enfermeiros trabalhando dentro desse mercado. Então, isso, poxa, isso me ajudou, porque assim, não precisava de muito, só precisava de dar uma Sim, sacudida, de dizer, gente, levanta daí, vamos trabalhar, vocês querem vamos trabalhar com maconha? acordar, exatamente. Né? Vocês precisam se mexer. Então, assim, é muito bom ver pessoas, inclusive tem algumas que estavam aqui na live, não sei se ainda estão, né? Um beijo para vocês. Mas é isso, as pessoas vão se posicionando dentro desse mercado, vão umas ajudando as outras, porque esse mercado não pode ter só uma enfermeira, não pode ter só uma referência de médico, sabe? Então, assim, é muito grande. Então, a gente vai trazendo outras pessoas, vai puxando outras pessoas. Quando a gente vê, nossa, o mundo todo, o Brasil inteiro já está sabendo que a maconha é medicinal, porque ainda tem pessoas que têm esse Sim. tabu de achar que a maconha é droga, que maconha mata, né? Pelo amor de Deus, gente, maconha não mata ninguém, nunca matou, não tem nenhuma prova registrada que não, a culpa foi da maconha. Não, não tem. Então a gente precisa trazer conhecimento. Então, o meu foco hoje é trazer conhecimento para as pessoas, ajudar essas pessoas nos seus tratamentos para que elas não sejam abandonadas, porque a gente vê que o mercado tem pouco médico, tem pouco prescritor, consequentemente vai ficar superlotado essas pessoas que estão atendendo, que estão fazendo consulta. Não tem como, humanamente, é impossível um médico cuidar de, sei lá, 1.000 pessoas sem uma equipe multidisciplinar. Não existe, não existe isso nem Não dentro dá. das clínicas, nem dos hospitais. Não precisa do farmacêutico, precisa do enfermeiro. No hospital tem tudo. Então a gente tem que lembrar que se a gente está em casa, se a gente tem nossa clínica, a gente precisa de outros profissionais trabalhando. Não tem como a gente trabalhar sozinho. Né? Os meus pacientes, todos que Não é uma chegam. competição, né? É uma colaboração. Não, exatamente. Se a gente quer fazer com que a maconha faça, né, bem a essas pessoas, a gente tem que fazer um trabalho completo, não um trabalho só que um profissional faz. Médico trabalha sozinho? Médico não trabalha sozinho. A enfermagem carrega muita coisa nas costas, a farmácia carrega muita coisa nas costas. Então, assim, cada um tem que fazer o seu papel. Né? Então fica um buraco, né, dentro desse mercado que alguma profissão vai ter que se encaixar Vai ali ter para que trabalhar. poder o tratamento dá certo, né? Então tem que ter o terapeuta, tem que ter o biomédico. Gente, as pesquisas são extremamente necessárias. Então, assim, a gente precisa de cada um fazendo o seu trabalho. Então, tem espaço para todo mundo, para os enfermeiros, para os médicos, para os consultores, para o pessoal que vai nos consultórios, né? São treinados para ir nos consultórios para poder falar sobre maconha, porque tem muito tabu. A gente está quebrando esse tabu e esse tabu precisa de tempo para ser quebrado. Né? Infelizmente, as plataformas não colaboram, joga nosso conteúdo no lixo, a gente faz conteúdo e toma shadowban, toma hater, né? Comentários ruins em cima da gente. Por quê? Porque a falta de conhecimento, né, faz com que as pessoas se afastem da verdade. Né? Então, uma coisa que foi dita durante muitos anos, para a gente tirar aquele mito, só paciência às vezes. Então, a gente precisa fazer com que essas pessoas elas entendam que maconha sempre fez bem, sempre esteve do nosso lado. Foi uma planta que nunca. Seu áudio eu acho que travou um pouco. Ficou mudo para mim.
Não te ouço. Ficou mudo. Você me ouve? Fala aí. Agora sim. Agora Voltou? sim. Eu acho que Voltou. foi meu fone. Bora Ah, lá. Aqui a colega perguntou aqui o que você acredita, né, ser primordial para o médico compartilhar a responsabilidade do paciente com a equipe multidisciplinar. Olha que pergunta interessante. Primeiramente, para a gente cuidar de um paciente, né, para o enfermeiro cuidar, para o biomédico, para a equipe, né, em si. Na minha opinião, é preciso prontuário, é preciso um tempo para a gente conversar sobre aquele, discutir aquele caso, né, daquele paciente. Eu acho que isso, né, infelizmente, falta tempo, falta organização, aplicativos que façam com que a gente fique mais perto, porque não somente o WhatsApp a gente pode fazer isso, né? Eu acho que falta um pouco de incentiva essa tecnologia, né, para a gente dividir esse tipo né, de confiança, né, porque é uma coisa que precisa ter entre a equipe, é confiança, e eu acredito que isso a gente vai ter com o tempo, né, não é fácil, às vezes, a gente se identificar com o trabalho do outro, porque cada um trabalha de uma forma diferente, né? uhum. E o que Você é que falou você aí também acha da. dessa? Oi? O que é que você acha aí dessa pergunta? O primordial para compartilhar isso é o médico entender que ele não é o dono da verdade, né? Que ele Isso. precisa estender o braço e pedir ajuda, falar, opa, me ajuda. Não é Eu assim, só ah, posso esse ir até profissional sabe aqui. mais. Não é assim, ah, porque eu vou entrar em contato com a enfermeira que ela vai acabar com o que eu tô fazendo. Não, é pra gente conversar. Duas cabeças Exatamente. pensam melhor do que uma, né? Então, se a gente Concordo. faz reunião, o médico já está fazendo ali o acompanhamento dele, vai entrar uma profissional e a gente, a médica, a enfermeira ou a farmacêutica acompanha. E aí surge uma questão durante o acompanhamento e ela passa para o médico, olha, talvez seria melhor a gente fazer isso. Olha, ele está usando tal medicamento, talvez seja melhor a gente diminuir a dose. Não é que Vou eu estou falar com a tua entrando farmacêutica para ver o que, é que ela acha dessa interação da aqui. interação. Não é que a gente está entrando na capacidade do colega. Não é Não. isso, porque muitos profissionais entendem dessa maneira. Quando a gente faz uma intervenção farmacêutica, por exemplo, de ajuste de dose, ou até de troca de tipo de óleo. Às vezes a gente sugere a troca de óleo. E não é que o médico está falando, ah, ela deve estar achando que eu não entendo, mas, poxa, é um mercado novo, está todo mundo aprendendo junto. Vamos Exatamente. todo mundo pegar na mão e começar devagarzinho, que aí sim, quando chegar lá na frente, quando tiverem as matérias nas universidades, ok, vai estar mais padronizado, mas por enquanto vamos se ajudar, né? Exatamente. Vamos compartilhar o que a gente sabe, dividir artigos, né? Dizer assim, olha, eu fiz isso aqui com a paciente, deu super certo. Porque assim, não tem receita de bolo com fitoterapia. Isso é com vários medicamentos, tá? Porque assim, por mais que tenha lá os fitoterápicos bonitinho ali na caixinha, tudo bonitinho, aprovado pela Anvisa, não tem receita de bolo na prática. Então, o médico pode prescrever, né, diversos fitoterápicos, não é só a cannabis, não, entendeu? Então, só que o problema é saber fazer isso. Porque na faculdade, os médicos são alopatas. Eles saem com a graduação de alopatia muitas vezes, né? Então, eles têm que fazer uma pós-graduação em fitoterapia para entender como é que funciona o sistema com as substâncias fitoterápicas, que são outras gamas de substâncias. Então, se os caras estão lá, quase 8 anos numa faculdade, né? 6 anos, digamos com a residência 8. Aí eles estão lá, ó, batendo alopatia o tempo inteiro. E aí ele sai da faculdade, o cara não quer mais estudar, o cara quer ganhar dinheiro, né? O cara já gastou tudo que podia, o que não podia, pai, mãe, tio, todo mundo ajudando a pagar a faculdade às vezes. E o cara não quer mais estudar, o cara tá querendo ganhar dinheiro, o cara tá querendo trabalhar, tá querendo botar em prática tudo que ele aprendeu durante 8 anos, né? E aí, o que é que acontece? Vai estudar, vai para uma pós-graduação de fitoterapia para estudar mais, para comer mais 2 anos de Não especialização? vai. Não vai. Então, chega nessa parte,
Com a cannabis, que é extremamente necessário fazer, porque quando eu cheguei aqui no Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma pós-graduação em fitoterapia, porque não tinha de cannabis. Não tinha Unileia ainda, porque foi a primeira, né, a Unileia. Foi. Foi a primeira. Não tinha Unileia. E eu ia fazer o quê? Não, eu preciso estudar, eu não posso esquecer das coisas que eu aprendi, não. Então eu tenho que incrementar com outras plantas. E aí foi que eu vim perceber que o efeito comitiva não é só com a cannabis, né? São com todas as plantas. Então, assim, existe uma interação muito individual de cada uma, né? Então, assim, pra gente hoje se posicionar de fato no mercado, os médicos, eles também precisam estudar fitoterapia, porque eles vão tentar fazer um trabalho que é parecido, mas não é igual, com as substâncias fitoterápicas e não vai dar certo. Entendeu? Vai ficar testando como se fossem os pacientes tudo ratinho, né? E a gente vai ficar testando, porque não, bora ver se por aqui dá. Bora ver se com essa outro fitoterápico aqui. Então, assim, existe essa interação positiva e existe as interações negativas. E a gente sabe que são modelos, né, de caixinhas diferentes. Então, a gente precisa entender que o médico ele precisa voltar a estudar as substâncias que utilizávamos antigamente, que eram as fitoterápicas, né? Os fitoterápicos antigos. Tá tudo voltando. É como se as coisas antigas estivessem novamente passando por esse momento. Sim, eu tenho essa mesma sensação. As coisas antigas estão voltando. Tipo, sabe quando você ouve aquela música velha? Que você diz assim, nossa, não se fazem mais músicas como antigamente. Olha como essa música era legal. E hoje as músicas estão tudo doidas, assim, né? É a mesma coisa. Olha como os tratamentos antigos. Antigamente as pessoas não eram tão doentes quanto hoje, né? O que será que mudou? Ah, mudou tudo. Mudou a alimentação, mudou a tecnologia, mudou um bocado de coisa, né? Para deixar a gente mais acelerado. E a cannabis, ela faz o quê? Ela dá uma aterrada em você. Ela faz você parar para pensar, ela faz você parar para analisar os problemas com mais calma, porque às vezes você não tem nem tempo de pensar hoje direito. O dia passou que você nem viu, sabe? Tipo, meu Deus, quando eu vi já era 7 horas, sabe? Eu tô eternamente no plantão, digamos assim. Sabe quando você entra no plantão? Eu mesmo, quando eu entrava no plantão 7 horas da manhã, dava 7 horas da noite, eu dizia, meu Deus, já acabou o dia. O dia fechou lá, escureceu, que eu nem vi o dia passar de tanto trabalho, de tanta coisa que a gente tem para fazer. Então, a carga excessiva de trabalho. Então, parece que o tempo de 24 horas diminuiu para a gente. E isso implica na nossa saúde, implica porque às vezes você esquece de comer, você esquece de ir no banheiro, você, né? Você esquece de si, você esquece às vezes de mandar mensagem, você sabe? Então, assim, as pessoas estão muito aceleradas. Infelizmente, mas o CBD ele vai aterra você, ele deixa você mais tranquilo, mais calmo, mais. Peraí, calma. Eu vou fazer uma coisa de cada vez para poder, né, organizar meu dia. Então, assim, hoje em dia eu vejo que é extremamente necessário. Para mim, é meu remédio de cabeceira. Tem que tomar, eu tomo todo dia. Tem 8 anos e eu tenho anos sem crise, sabe? Então, foi o que de fato encaixou direitinho comigo. Mas a gente sabe que CBD, THC, as substâncias, não é para todo mundo. Às vezes não é para aquela fase que aquele paciente está passando. Às vezes aquele paciente está passando por uma fase que precisa de um alopático. Aí sim você precisa dizer, olha, você vai para esse profissional aqui, porque eu só posso vir até esse ponto aqui, eu consigo te ajudar. A partir daí já é com outro profissional. Né? Então, assim, e faz um encaminhamento para um colega e tá tudo com bem. certeza. Com certeza. Sabe? Mas que a gente vê avanço em diversas patologias, a gente vê. Eu vejo meus pacientes com Alzheimer, com Parkinson, com depressão, principalmente com depressão. Eu fico tão feliz, sabe? Quando eu vejo meus pacientes no momento dos desvames dos remédios, não tendo os efeitos colaterais, assim. É muito emocionante quando a gente pega... Quando eu pego os meus arquivos, né, de depoimentos dos meus pacientes para ver. Então, assim, é difícil, né? Mas a gente sabe que vai ter resultado se aquele paciente souber esperar. Se aquele paciente souber entender que ele está gerando uma substância. Eu costumo dizer assim, ó, presta atenção, você vai utilizar agora uma sementinha que está nascendo dentro de você. Não é no seu tempo. Você plantou hoje, você vai colher amanhã? Não vai. Com nada. Com nada. E com o CBD, com as substâncias da planta, seja ela CBD, THC, CBN, não importa.
é a mesma coisa. Você está gerando a natureza dentro de você. Não é no seu tempo. Você não controla esse tempo. Esse tempo é o único que você não vai conseguir controlar. Então, tenha paciência com o seu tratamento. Aí vai o trabalho que Stephanie faz, depois vem o trabalho que a psicóloga faz, aí vem a nutricionista, aí vem a farmacêutica, aí o médico. Então, assim, a equipe ela é extremamente importante, porque cada um vai juntar os seus saberes. Né? Eu tenho as minhas vivências, as minhas experiências, as minhas especialidades, você tem a sua, o médico tem o dele, então cada um vai fazendo o seu trabalho, o seu papel em cada paciente. Então é por isso que é de fato muito importante essa junção de todo mundo, porque quando trabalha com saúde é saber trabalhar em equipe, ou você sabe ou você não sabe, né? Então você faz o possível ou você passa para alguém que vai fazer. Sim, você falou dos seus relatos aí, só quem trabalha mesmo na área que vai entender. É bem difícil um outro profissional entender o que a gente está falando. Ainda mais, tem gente que trabalha na área da cannabis, mas não é apaixonado. Caiu meio de paraquedas, né? Começou a falar, tá todo mundo prescrevendo, tá todo mundo nessa área, eu vou entrar também. Mas tem os apaixonados, os apaixonados, eles trabalham de uma maneira um pouco diferente. Isso. E a gente do acompanhamento, principalmente, quando a gente ouve um relato, uma mãe mandando um áudio chorando, agradecendo. Isso é emocionante. Ai, que meu filho conseguiu me abraçar por tanto tempo que não tinha isso. Ai, a minha família tá com um outro clima. Ai, a gente tem qualidade de vida. Teve um pai que falou assim, eu consigo ir no banheiro. Pensa que para muita gente é uma besteira, né? Para muita gente é uma besteira. Ele consegue ir no banheiro sem estar naquela preocupação do filho entrar numa crise, aquela hora, crise toda hora. Então, isso pra gente que trabalha, quando uma mãe ou um pai fala isso, nossa, chega a arrepia. Mas para quem não entende, de fato, fala assim, foi no banheiro? Que coisão. O que tem no banheiro, coisão, né? Então, assim, são coisas simples, como colocar um garfo e conseguir colocar na sua própria boca. Né? Como os pacientes que sofrem, né, com Parkinson, às vezes não conseguem, chega ao ponto de não conseguir. Ou daquele paciente que está com a demência fortíssima, que se você não levar a comida, ele não vai comer, ele vai passar o dia inteiro sem comer, né? Ele vai dar outras reações, ele não vai conseguir conversar. Tem paciente com Alzheimer, por exemplo, que você não consegue mais conversar com ele, né? Que trava, né? Pacientes que sofreram de AVC, né, sequelados, então assim, uma coisa simples, mas para a família, para quem está ali no dia a dia, para quem está ali querendo, de fato, melhorar a saúde, né? Seja ela o que tiver acontecendo com ela, né? A cannabis, ela pode sim organizar. Por quê? Porque está tudo através do sistema endocannabinoide, que é o sistema maestro do nosso corpo, que é o sistema que faz a modulação de equilíbrio de tudo, da dor, do sono, da fome, de tudo. Então, assim, as pessoas perguntando aqui, né, sobre artrose, sim, ajuda, né? Então, pode falar comigo, com a Jéssica aqui, que a gente vai explicar como é que funciona. Por quê? Porque não basta só falar sobre artrose. A gente tem que entender que cada pessoa tem um nível de artrose, cada pessoa tem, né, os seus outros problemas associados que também, né, podem interferir na questão da artrite, da artrose, né? Então, assim, procura a gente que a gente vai explicar direitinho depois de fazer uma análise, né? Porque não é só falar sobre maconha, não é só falar sobre a doença. A gente precisa fazer o quê? Uma anamnese. Entender como foi que começou a história clínica, o que é que esse paciente utiliza, independente se é Tourette, se é ansiedade, se é depressão, não importa. Quando a gente pega esse paciente, a gente destrincha a vida desse paciente, a gente observa outras questões que estão influenciando esses problemas de desequilíbrio total do corpo desse paciente. Se é o medicamento, se é a qualidade de vida que ele não está tendo, se é a alimentação, se é um paciente que não faz exercício físico, que não consegue andar, se ele tem obesidade, se ele não come direito, se ele, sabe, se ele utiliza outras substâncias, se ele utiliza álcool. Então, tudo isso tem uma influência. Até o café tem uma influência dentro da vida de um paciente. Então, não adianta a gente chegar assim e dizer, porque a artrose é muito difícil falar de uma pessoa que a gente não triou, que a gente não fez uma análise, que a gente não conversou, que a gente não sabe o nível
que essa pessoa tá de consciência, se ela tá realmente consciente para conversar. Então, assim, são muitas coisas que envolvem, né, aquele paciente que tem aquela patologia, porque às vezes a gente vai focada naquela patologia, né, para ajudar aquele paciente naqueles sintomas que ele tem e leva de bônus outras coisas que vão organizando a vida desse paciente. Porque aí a gente percebe que aquele paciente tem artrite, tem artrose, ou tem outras patologias associadas, ou já teve outros diagnósticos, ou acha que tem artrite, nunca teve um diagnóstico, né, assertivo com o profissional. Então, assim, é difícil da gente falar, minha madrinha tem isso, ou meu tio tem isso, eu quero tratar ele assim. Ele quer? Primeira coisa. O paciente quer se tratar, né? Primeira coisa. Porque não adianta você vir sem fé. Porque a maconha precisa de fé, tá? Não adianta você vir para cá querer fazer um tratamento para seu parente e esquecer de você. Também tem isso, né? Porque às vezes você também tá precisando. Na verdade, na real aqui, tá todo mundo precisando. Ninguém tá puro. Ninguém tá solto sem nada. Então, alguém tem alguma coisinha para curar? Não é possível, né? Ainda mais famílias, por exemplo, como você citou, paciente de Alzheimer, crianças autistas, a família precisa ser tratada. Hoje eu vi uma postagem, achei muito interessante, que falava sobre irmãos de autistas. Porque ninguém fala sobre os irmãos de autistas, crianças e adolescentes, que eles crescem num nível de estresse diferente, eles crescem, né, sem entender muito. Então, a família toda é impactada. E fora essas patologias que você citou, os pacientes também procuram a gente para redução de danos. Perfeito. E eu queria que você falasse um pouquinho pela sua experiência, né? Como que é a visão desse paciente que chega para você para redução de danos, sem julgamento, sem preconceito, como que é pela sua experiência? Então, né, a redução de danos, ao meu ver, ajuda muito esses pacientes que querem diminuir, por exemplo, né? O público que vem bastante para mim é o público dos próprios maconheiros que querem diminuir o consumo fumado da planta, né? Só que é aquele maconheiro que não entende sobre, né, o movimento de redução de danos, o necessário, o básico, eles não entendem. Então, às vezes fica difícil, porque você fica numa consulta gigantesca. Além de você fazer a anamnese desse paciente, né, porque é necessário, você tem que explicar tudo sobre redução de danos. Então, a gente sai indicando o livro, indicando o Instagram. Por quê? Porque essa pessoa ela precisa ter a vivência da redução de danos e saber o que é, né? Reduzir o dano. Então, primeiramente, saber o que é que esse paciente utiliza, qual é o tipo de maconha, se é natural, se é prensada, se ele lava o prensado, fazer diversas perguntas para ele, para a gente colher todas essas informações e a gente observar onde é que está o erro, onde é que esse paciente está errando, né? Onde é que essa pessoa está errando aqui? Quantos baseados você fuma por dia? Como você fuma? Né? Como é que você bola? Você usa o quê? Você usa bong, você usa piteira, você não usa piteira? Qual a seda você usa? Ah, eu uso essa colorida aqui, né? Então aí você já explica que essa colorida não é interessante, que essa colorida oferece, né, outros produtinhos ali que não são interessantes para serem queimados junto com a erva, né? Então, assim, na minha vivência, né, na minha experiência, os pacientes passam a ter educação canábica primeiro, para ele entender o propósito da redução de danos, que não é deixar de você fazer a utilização da substância, é da redução, caso for necessário, né, fazer a redução da quantidade, né? Quando a gente faz a triagem, a gente observa que esse paciente está utilizando demais e por que ele está utilizando. Então, aí a gente já entra com a observação de fazer a inserção do óleo, né? Porque a utilização das substâncias de forma oral, sublingual, ela tem uma adaptação diferente, né, da forma fumada. Então, a gente vai fazendo essa redução. Será que esse paciente não está ansioso? Aí a gente faz uma análise, né, com as perguntas de ansiedade para saber se esse paciente ele tem, né? Porque às vezes a pessoa tem e não sabe. Às vezes a pessoa acha que tem, mas não tem um diagnóstico. Então, o enfermeiro ele também consegue fazer esse diagnóstico prévio, né? E indicar para o médico fazer a devida prescrição da quantidade de óleo. Então, assim, a gente consegue, com a redução de danos, fazer com que esse paciente, além dele entender que o propósito não é deixar de usar, a não ser que ele queira, né? É ele aprender a usar, é ele reduzir os danos da forma fumada,
né? Ele entender que existe a forma vaporizada, que hoje já existe tecnologia suficiente com os vaporizadores, né? Com os vaporizadores de cartucho, com os vaporizadores de erva seca, né? Indicar para ele para onde você quer ir. E lembrar que cada um tem um nível, né? De não somente de educação, mas de também financeira, né? Tem paciente que não tem educação financeira, que não tem condições de comprar um vaporizador, então você começa a dar ideias, ó, faz uma vaquinha, né, para você comprar seu vaporizador, né? Então, enfim, né? A gente vai fazendo com que esse É um paciente investimento, né? exatamente, entender que é um investimento, né? Que não é uma coisa que é fútil, que é necessário para aquele momento. Ah, Stephanie, eu fumo, por exemplo, cigarro. Eu consigo fazer a diminuição do uso desses pacientes que utilizam cigarro com THC, né? Então, assim, a gente faz uma substituição, seja ela da forma fumada, vaporizada ou da forma oral sublingual. Então, assim, a gente consegue fazer essa mudança. Eu tenho uma paciente psiquiátrica, depressiva, que se corta, né? Sabe? Enfim, né? Se mutila devido à depressão. Mas ela é uma paciente incrivelmente muito disciplinada com a utilização do óleo. E ela parou de utilizar 20 cigarros, passou para um cigarro por dia, utilizando THC, sem fumar, utilizando apenas um óleo rico em THC. Então, assim, lógico, não é um óleo importado, né? Um óleo nacional, um óleo excelente, de excelente qualidade, mas que tem um nível de THC um pouco maior, para poder ela fazer essa redução. Por quê? Porque o THC, para quem não sabe, ele é antinarcótico. Junto com o CBD, ele é antinarcótico e ansiolítico ao mesmo tempo. Então, assim, a gente consegue diminuir a ansiedade que o cigarro causa, né? Porque o cigarro, ele é macabro. Ele lhe dá ansiedade e lhe causa, né? Ele te dá ansiedade e tira ansiedade. Ele te dá ansiedade, então você fica naquele ciclo que você não sabe se você está ansiosa ou se você está calma. Então, sempre que o nível das substâncias, né, não somente da nicotina, mas outras substâncias, vão caindo, ela vai provocando aquela euforia, aquela agonia, que você não consegue ficar sem o cigarro. Então, ela vai dando aquela fissura, como a gente chama, né, no popular, vai dando aquela fissura, aquela vontade que você não consegue parar de fumar. Então, você fica naquele ciclo vicioso, né, que as substâncias, quando vão perdendo a sua potência, elas vão dando efeito colateral, ou seja, vai deixando você triste, vai deixando você irritada, vai deixando você elétrica, vai deixando você totalmente diferente. Digo isso porque também já fui fumante e sei como funciona. Então, uma das drogas mais difíceis de você largar é o abençoado do cigarro. E essa mulher, ela é tão disciplinada com o uso do óleo que a gente conseguiu baixar de 20 cigarros para um cigarro. Então, isso é redução de danos. Você vai observando, você vai comentando, você vai trazendo essa pessoa para a realidade dela, trazendo ela, ó, peraí, calma. Primeira dica, não vai comprar mais. Cigarro acabou o cigarro e a gente vai inserir outras coisas. Tá com vontade de fumar, vai dar um passeio, vai correr na rua, vai fazer qualquer coisa para poder você esquecer aquele vício. Então, a redução de danos é exatamente isso que a colega colocou aqui, né, doutora Ali Vitória, beijo para você, grande amiga, biomédica da área também da cannabis. Redução de danos é a consciência. Então, a gente vai trazendo esse paciente para ter essa consciência de que ele não precisa largar, mas ele pode ir diminuindo e tendo, com técnicas, a gente vai organizando a vida desse paciente, né? Fazendo com que ele coma melhor, que ele beba mais água, que ele se exercite e que ele utilize das substâncias com consciência. As pessoas não acreditam, mas maconha consegue diminuir tabagismo, diminuir alcoolismo, diminuir outros tipos de vício, mas as pessoas acham que não. Vai fumar maconha, vai continuar no ato, né? No ritual Não vai. de fumar. Não Sendo vai. que não, né? Muitos amigos meus, inclusive, diminuíram muito a frequência de álcool depois de... Que a gente vai entendendo aos poucos que, às vezes, a pessoa nem gosta do álcool. As pessoas, Exatamente. elas gostam da sensação... Elas gostam da sensação que o álcool causa, daquela válvula de escape naquele momento, mas quando você descobre uma outra substância, que não que vai ser uma válvula de escape, mas que te abra um pouco a mente, mais ou menos parecido, mas que não cause aquela ressaca no outro dia, não cause aqueles efeitos todos no organismo, não te faça perder a dignidade na rua, por aí, né? Não te faça fazer esses tipos de situações.
algumas pessoas vão trocando. E eu tenho muitos casos no meu ciclo de amigos que as pessoas realmente trocaram, decidiram trocar as substâncias e falaram assim, não, agora, onde é que eu vou comprar? Me pediram a lista, o que é que eu preciso de diferente? Eu preciso de vaporizador? Tá, eu vou anotando. Então as pessoas têm consciência, porque elas sabem que elas não querem parar de fumar porque faz bem para elas, mas elas querem da maneira certa. Então eu vejo hoje muitos pacientes com essa mentalidade, pensando isso, eu quero, mas agora eu quero da maneira correta. Eu quero da maneira que cause menos danos possíveis ao meu organismo. Queria te fazer mais uma pergunta para você contar aí pra gente quais são os principais desafios de se trabalhar nessa área, tanto na área da enfermagem quanto na rede social, né? Que também não é nada fácil. Então diga aí pra gente os principais desafios na sua visão. Então, na minha visão, poxa, que pergunta complexa, viu? Porque são muitos desafios. O desafio de se posicionar em primeiro lugar, das pessoas acreditarem, né? De ter prova social, das pessoas. Porque o mundo tá bem difícil, né? Tudo é golpe, cada um, né? Toma um golpe diferente no outro. Então, para você se posicionar nesse mercado é desafiador. Né? É difícil. É difícil também para uma profissional como eu, que não sou médica, que sou enfermeira e que sempre existiu, né, dentro desse mercado tretas entre o médico e o enfermeiro, mas que hoje a gente se barra, né? Se a gente se esbarra nessa possibilidade de ter que trabalhar junto, não, vai trabalhar todo mundo junto, em equipe, junto com a maconha. Então, esse é um desafio de trazer as pessoas para essa realidade, de trazer o enfermeiro, que de fato é uma profissão conservadora, desculpa, mas é verdade. É porque não foi ensinado pra gente. O enfermeiro, ele é o bicho mais, como é que eu posso dizer, mais conservador, difícil de ir para um congresso, porque está sempre trabalhando, está sempre envolvido no cuidado. Então, você tirar esse cara de uma realidade que ele viveu durante 30, 40 anos, trabalhando ali com a alopatia, batendo aquele tipo de trabalho o tempo inteiro, que já está batido. Por quê? Porque a prática leva à perfeição. Então, quando a gente tá trabalhando muito dentro desse mercado antigo, né, de enfermagem, desde 1840, né, trabalhando desse jeito, é difícil a gente conseguir colocar dentro da cabecinha desses enfermeiros que existe outras possibilidades, que as plantas e a natureza trouxe pra gente, a natureza que é de Deus, né? As outras coisas, não o homem que inventou, mas Deus fez a natureza, né? Fazer com que esse conservadorismo ele seja barrado na ciência, né? É difícil, por quê? Porque a gente precisa levar informação, a gente precisa tirar esse pessoal que só quer dormir quando chega em casa, não quer estudar mais nada, já está cansado de 3, 4 plantões, porque ninguém respeita a nossa profissão. Então, para mim, esse é um desafio na minha área, tá? Na minha área, é um desafio difícil da gente fazer com que essa pessoa compre um curso, faça uma pós-graduação, porque essa pessoa está trabalhando para sobreviver, cuidando do outro, e esse outro é incapaz de agradecer às vezes. Então, assim, é uma profissão que a gente esbarra na falta da consciência do outro, sabe? Na falta dessa amorosidade que a gente dá às vezes e não recebe em troca, né? Da ingratidão. É isso que eu quero dizer, sabe? A ingratidão bate na porta do enfermeiro todo santo dia. Por quê? Porque somos nós a linha de frente, somos nós os responsáveis, às vezes, até mesmo pelo trabalho do profissional médico, dentro das unidades de saúde, seja ela no SUS, seja ela nas clínicas. Então, às vezes a gente está com uma sobrecarga tão grande de trabalho que a gente não tem, né? Não quer mais estudar nada. Aquilo ali que a gente está fazendo já é o suficiente, mas quando a maconha chegou, simplesmente ela chegou para mudar tudo de novo, né? E ela tá abrindo espaço para novas profissões, como a minha, por exemplo, que hoje eu faço, né, o meu plantão na minha casa, né? O meu escritório é minha casa. Qualidade de vida, né? Exatamente. Se você vê ali, ó, tem vários objetos de maconheiro, né? Tem várias coisas aqui. Por quê? Porque aqui é meu escritório hoje. Hoje eu consigo trabalhar na minha casa. Eu quero possibilitar no futuro que os enfermeiros eles também tenham essa possibilidade, se eles quiserem, sabe? Mas esse é o desafio, fazer esse enfermeiro, no meu caso, né? Da minha profissão, fazer com que essas pessoas entendam que maconha
é um medicamento, né? A gente pode fazer medicamento, que a gente pode fazer roupa, que a gente pode fazer sapato, que a gente pode fazer tudo, trazer esse público, né? Esse é um desafio também. E na internet, com esses problemas, né? De separação, né? De né, bolsonarismo, petismo, né? Da gente fazer com que essas pessoas se esbarrem na ciência. Né? Então, assim, que elas prestem atenção que isso não tem nada a ver com religião, maconha não tem nada a ver com essa questão, né? Do cristianismo, né? Inclusive estava envolvida há muitos anos atrás, fazer essas pessoas resgatarem a história da maconha, sabe? Esse é um desafio, porque tudo começa na história. Eu tive a minha história particular com a maconha, você teve a sua, e várias outras pessoas têm as suas histórias particulares com a maconha. Então, é trazer essas histórias, porque é isso que as pessoas querem ver, histórias reais, né? Elas querem ver a realidade. Então, assim, trazer para a internet isso é um desafio. Por quê? Porque a internet, às vezes, não está preparada para receber esse tipo de conteúdo, esse tipo de educação, e a gente está aqui batendo na porta, dizendo, mostrando a verdade, e as pessoas ainda assim querem se esconder, querem ficar embaixo, né? Ali do pano, querem que escondam as coisas. Não, o que está aqui tá bom, sabe? Então, é um desafio também para a farmácia, né? Que é líder, né? Que é líder, que já está aí há muito tempo, no topo dessa pirâmide alimentar, digamos assim, né? No topo da pirâmide, e fazer com que eles entendam que hoje é necessário não somente para as pessoas, mas para todo o planeta. Né? Então, para mim, é um desafio fazer com que outras pessoas entendam que a maconha é uma realidade, que não é porta de entrada para droga, que não, né, que apesar dela ser uma planta medicinal sagrada, antiga, né, a gente precisa resgatar a história dessa planta, né, e trazer com ela quem foi criminalizado por ela, que foram pessoas pobres, negras, periféricas, mulheres, né, que não tiveram a chance de salvar seus filhos com a utilização dessa medicina, que foram presas, né, que foram criminalizadas. Então, assim, a gente resgatar essas pessoas, tirarem essas pessoas do encarceramento em massa e trazer essas pessoas de volta para a sociedade, isso para mim é o maior desafio. E eu tenho certeza que juntos, como equipe, a gente vai conseguir fazer isso e trazer, né, fazer o equilíbrio do planeta através dessa planta. Então, para mim é isso. Sim, maravilha. Você falou aí também sobre a sua vontade de fazer com que outros enfermeiros também tenham essa qualidade de vida, também possam trabalhar das suas casas. Muitas vezes o enfermeiro, eu penso em enfermeiro, eu penso em plantão. Nossa. A palavra que vem na minha cabeça é plantão. Então, ele já tá naquela rotina, ele acha que só tem aquilo. Quando eu tô andando muito sigo muito o conselho, né? Faço parte do grupo de cannabis do Conselho Regional de Farmácia da Bahia. E eu viajo muito à Bahia para fazer capacitação de farmacêutico. E eu sempre falo isso, gente, farmacêutico não é só hospital, não é só laboratório, não é só drogaria. Vamos começar a abrir os nossos horizontes, porque tem espaço para a gente atuar em diversas áreas. Eu cito sempre o exemplo da Abrace, que emprega mais de 20 farmacêuticos somente numa associação. Então, eu sempre trago esses dados para eles. Gente, a cannabis é uma área nossa, vamos começar a estudar, vamos correr atrás. As palestras que eu dou de 3, 4 horas, você não vai sair dali sendo um profissional apto para trabalhar com cannabis. Mas você vai sair dali sabendo onde você procurar para você começar. E esse já é um ponto importante. Para mim já vale muito quando eu chego no final de uma palestra que as pessoas falam assim, nunca pensei isso na minha vida, não sabia que existia. Eu sempre pergunto quem conhece o sistema endocannabinoide, a primeira pergunta que eu começo. O máximo de pessoas que já levantaram, olha que eu já rodei esse ano. O máximo de pessoas que levantaram a mão numa palestra foram 3 pessoas. Então, assim, eu consegui, né, levar o pouco que dava. Então, Fazendo seu trabalho. O que vocês fazem também com a Sobeca é esse trabalho também de levar para outros enfermeiros que existe isso e que vai ser no futuro. E vamos começar de agora, porque vai chegar lá na frente, vai ficar igual drogaria, vai saturar em algum momento. Exatamente. Sem contar que é geração de emprego, né, para toda uma rede de profissional. E é isso. É isso. Eu fico feliz em poder ajudar. Eu sempre falo da Sobeca porque eu fui convidada junto com outro, né?
para fazer parte também da Sobeca, e aí a gente, né, vai conversando, vai se juntando, vai tendo ideias, né? Porque tudo começa com uma ideia, na verdade, né? Tudo começa numa ideia. E aí a gente vai somando nossos saberes e a gente vai tentando fazer com que os outros enfermeiros eles tenham consciência de que existe essa possibilidade, sim. Só que eles não tinham contato, não tinha, né? Tudo começa com network, com um contatinho ali que a gente vai organizando. Daqui a pouco você vê, tem uma equipe de trabalho, né, ali para a gente atuar. Mas é isso, a gente vai tentando, né? Eu vou tentando aqui, alguém vai tentando ali, cada um vai fazendo sua parte. E no final das contas, o que é que a gente quer? Planta livre. Porque a gente quer que todo mundo tenha essa possibilidade de fazer utilização. Quem quer comprar, compra. Quem quer fumar, fuma. Quem quer tomar óleo, toma óleo. Quem quer comer gominha, come gominha. Mas todo mundo com conhecimento para saber sobre essas substâncias. Com responsabilidade, né? Exatamente. Então é isso que a gente quer. Eu nunca vi um mercado brigar para pagar imposto. Porque é isso que a gente está querendo. Se a gente está querendo uma legalização, se a gente quer descriminalizar, a gente vai pagar imposto. Sim, tudo bem. A gente quer que a coisa seja organizada. Eu nunca vi, né, uma equipe, né? Porque somos uma equipe no final das contas, todo mundo brigando pela legalização, a marcha da maconha, que é isso, todo mundo quer isso, todo mundo quer legalizar a planta, só que a gente precisa de educação para legalizar a planta, isso a gente já está fazendo, né? Não é a educação que vocês querem? Beleza, a gente vai dar, estamos dando a educação para o público entender que essa planta não mata ninguém, não faz mal, o que mata é cigarro, e cigarro tá livre, né? Tá aí todo mundo fumando, tá? Fuma, toma. Né? Tem ali o que é uma caixinha atrás dizendo impotência. Isso causa impotência. Vai ajudar alguém? É redução de danos em que isso aí? Em nada. Causa câncer. Pois é, causa câncer a gente já sabe. Só que como é que entra esse câncer? Como é que funciona? Até quantos anos eu posso fumar? Não tem nenhuma dessas informações. Ligue tanto para você sair do uso do cigarro para estar vendendo. Não tá vendo que tem alguma coisa errada, né? Então, maconha não pode, não. Maconha causa esquizofrenia. Causa. E eu tenho uma vontade de bater numa pessoa que fala um negócio desse. Que ninguém nasce. Gente, a pessoa nasce de esquizofrênica. Ela pode ter um gatilho de esquizofrenia, né? Lógico. Uma quantidade exacerbada de uso. Mas tantas coisas podem despertar isso. Não é só a maconha que pode despertar isso. O álcool também pode despertar. Você me entende? Então, assim, é hipocrisia. Né? A gente está brigando por um mercado que a gente precisa que esteja organizado para todo mundo ganhar, para todo mundo, né, poder saber usar. Tem quantas pessoas que não sabem usar, que usam errado e que depois, quando descobrem que estão usando errado, passam a usar menos, né? Porque começa a bater aquela consciência. Não, por exemplo, né? Stephanie, quando... Se eu for fazer a utilização adulta da cannabis e eu tiver com fome, eu como primeiro. Porque senão minha fome vai cortar na hora. Entrou THC, acabou a minha fome. Vai embora a minha fome. Aí eu fico ali. Quando ela vem assim, querendo arregaçar tudo. Que se não tiver uma comida, eu vou comer a parede. Entende? Então, assim, por quê? Aí o que é que eu faço? Eu como antes. Para justamente minha barriguinha tá forradinha. Aí eu posso fazer o uso recreativo. Porque eu sei fazer. Tem gente que não sabe fazer, tem gente que bebe, mistura cerveja com outras drogas e inclui a maconha e bota a culpa na maconha. Gente, pelo amor de Deus, não é assim não. Sabe? Fez tudo errado, mas a culpa foi o trago que deu no Bex. E bota o coitado da maconha, que não tem nada a ver. A maconha deve ficar assim, dizendo, rapaz, o cara usou de tudo e a culpa é minha, né? Sabe? Isso até me deu uma ideia de vídeo agora. É verdade, viu? Acho que ficaria perfeito. Sabe? Então é isso, gente. E que você falou também da educação, não é só profissional da saúde. A gente quer os agrônomos sabendo bastante de tudo, de genética. A gente quer os químicos bombando para passar tudo de informação para a gente. É isso que a gente quer. Todo mundo estudando. É como eu falei, uma rede de empregos novos. Tudo novo, né? Inicialmente, até numa reunião ouvi isso, achei também interessante, que um compilado de informações falava que uma das dificuldades era o RH, né? Porque como é que uma pessoa no mercado novo vai escolher uma outra pessoa, né? Como é que fica esse RH, essa loucura?
E eu achei muito interessante, e é Nunca isso, é parei tudo para pensar novo, nessa né? parte do RH, viu, gente? Porque é extremamente necessário mesmo. Você vai contratar alguém, você não sabe, entendeu? Pois Nada sobre é, maconha. É, realmente fica difícil, né? Porque aí fica a gente difícil. precisa organizar esse mercado mesmo, fazer com que as empresas elas tenham consciência da quantidade de CBD, de THC, de quais patologias ela pode ir até tal patologia ali com aquela quantidade de óleo, né? Então, assim, um vai ajudando o outro. No final das contas, a gente vai ensinando para os que não sabem muito, os que sabem muito vão ensinando, né? E aí a gente vai formando uma cadeia, né? Uma cadeia de pessoas que uma vai passando informação para outra, vai te dando um artigo científico, livro. Porque antigamente, né, as pessoas, não tem livro, não tem nada. Eu tenho um, aí eu tenho dois, e aí eu tenho três, e aí eu tenho quatro. Fora um bocado de artigo. Então, assim, não tem mais desculpa, gente. Não tem mais desculpa você. Você não quer estudar, beleza, suave, tranquilo, sem É problema. É escolha uma escolha sua. sua. É. Né? Agora não venha para cá desmaconhar o estudo de maconha dos outros, entendeu? Não venha para cá dizer que não tem estudo, não, porque Atrapalhar tem. a trajetória do outro, cada um na sua. Exatamente. Então, assim, cada um no seu quadrado, cada um vai trabalhando, né? O que eu faço, você não faz, porque você é farmacêutica, eu faço de um jeito, você faz de outro, você pode fazer de um jeito que pode dar certo, que eu vou poder, sabe, utilizar de certos saberes. Não, foi Jéssica me ensinou assim, eu já fiz, já testei, dá super certo, né? E tal médico também faz assim. E a gente, sabe, vai montando uma equipe de trabalho, e isso é muito legal. Aí o cara botou aqui, ó. Tenho vários amigos assim, enchem a cara com álcool, vão fumar e quando passam mal, a culpa é da maconha, tá vendo? Que não é só a gente. Eu tenho um paciente que Sim. fala isso, que falava isso, e depois que aprendeu, entendeu, não, isso aqui não é uma maconha que faz isso aqui, não, isso aqui é álcool que faz isso aqui, meu amor, desculpe, mas aqui, isso aqui é um artigo que te explica isso aqui, né? Então, assim, tem outra pessoa assim, as associações rurais produzem feijão para o governo. Por que não cannabis? Exatamente. Antigamente era assim, né? Os reis, eles pediam para a pessoa, você pode plantar o que você quiser, mas X% da sua plantação tem que ser de maconha, porque a gente precisa do cânhamo para fazer outras coisas. Então, antigamente já foi assim. Se as pessoas não sabem, agora já estão sabendo. Quais alimentos que interferem no tratamento? Assim, né? Não é que interfira no tratamento. Eu acho que para a gente modular o sistema, né? Para a gente deixar o sistema endocannabinoide certinho, a gente precisa sim se reeducar, né? Você não vai, aquele exemplo daquele cara que só comia McDonald's, por exemplo, né? Só comia sanduíche da McDonald's, batatinha e refrigerante em todas as refeições dele, meu amigo. Você está querendo um problema futuro, né, na sua saúde. Então, assim, não é o que é ruim, né? O que é bom para mim pode não ser para você, o que é para você pode não ser para mim. Então, assim, a gente vai se reeducando, se alimentando de uma forma mais saudável. Não é que seja um alimento que seja ruim, um exemplo, né? Se a pessoa come feijão e come beterraba, né? Então, né, a depender da quantidade que você coma, uma coisa pode interferir na outra, né? Na ingestão da quantidade de substâncias que estão sendo ingeridas ali através dos alimentos. Então, a pessoa come banana e bebe leite, um exemplo, né? Assim, de misturas que a gente faz, né? Que dentro do nosso corpo são positivas e algumas nem são tão positivas, mas a gente faz. Então, assim, tudo depende de como você vai conduzir a sua reeducação, porque se fazer a utilização das substâncias é você também se reeducar na quantidade de água que você bebe, na quantidade de alimento que você ingere, na hora que você ingere aquele alimento, né? Qual absorção vai ser feita melhor, né? Por exemplo, a vitamina C, o período de 11h30 a 12h30 é o período melhor para você adquirir, né? Para você fazer com que a vitamina C seja absorvida pelo seu corpo. Então, se você não faz isso, faz em outro horário, beleza, vai ser absorvido, mas não tanto quanto seria naquele horário. Então, tudo isso a pessoa vai estudando e vai, né, se
se reeducando, né? Porque antes a gente não sabia e hoje a gente sabe. Ah, tem gente que come muita fruta de manhã, que acha que porque é fruta é saudável. Não, você está ingerindo, né? Açúcar, né? Frutose de manhã. Não, é interessante para algumas pessoas, é interessante para outras pessoas. Não, tem gente que só se alimenta de fruta, tem gente que faz uma dieta só de fruta, restritiva, não come mais nada, só come fruta. Então, para ela dar certo, para outras pessoas pode não dar, né? Então, tudo isso depende de cada coisa que você vai, né? Se aprendendo. Eu mesmo não consigo viver sem um acarajé por muito tempo. Né? Então, assim, por mais que eu coma fruta de manhã, se aparecer uma oportunidadezinha de eu ir na Bahia comer um acarajé de casa, eu vou comer, meu amigo. Não importa o horário que seja, eu vou querer provar. Tá certa. Comer, entendeu? Então, assim, tudo depende. Mas eu me alimento o ano inteiro. Eu não posso me dar o luxo de comer um acarajé, que é 500 calorias num pedacinho de bolinho, né, de feijão com várias outras coisas. Delicioso. Né? Maravilhoso, eu amo. Tem gente que não gosta, tem gente que odeia acarajé, beleza, suave, mas é da minha cultura, eu amo, né? Se tiver. Pode até ter algum alimento aí, quem sabe, que interfira com cannabis, mas não tem estudo que mostre, que prove que isso aconteça. E nem relato de pacientes também que mostre que isso aconteça. Então, por enquanto, não. O que a gente sabe, assim, em relação a alimento, é usar próximo de alimentos gordurosos para facilitar a absorção. Acarajé, então, tá liberado. Acarajé tá liberado. Tem gordura suficiente, entendeu? E é de uma frutinha também, o óleo, entendeu? É do dendê. Então, pode. Pois é. Nesse caso, até pode interferir, né? Mas fora isso, até agora... né? Uma castanhinha, uma coisinha assim mais light, né? Comer uma castanhinha, depois utilizar o seu óleo. Então, assim, vai fazer uma boa adaptação. Mas o que não comer porque interfere, até hoje eu ainda não vi nenhum estudo que dissesse isso realmente, sabe? Certíssimo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não. O melhor back é o digestivo. Verdade, concordo, né? Assim, apesar de que quando a gente fuma antes, né, as papilas gustativas elas ficam mais afloradas, então a gente sente o sabor mais intenso dos alimentos. Então, se tá mais quente, tá mais quente, se tá mais frio, tá mais frio, se tá mais salgado, vai ficar mais salgado, se tá muito gostoso, vai ficar muito gostoso e por aí vai. Então, é isso. É importante a gente falar sobre isso aí também, das sensações, que cada um vai responder da sua maneira. A gente que trabalha nessa área, eu, como exemplo da minha vivência, a THC e eu, a gente não se bate muito. Não se bate. Eu e THC, a gente tem que conversar bem devagarzinho, né? Bem conversas, palavras poucas, porque eu sei que o THC para mim já me desencadeou crise, por exemplo. Mas não é por isso que eu vou falar que ele não presta. Inclusive, eu indico para pacientes, né, que não indicar de prescrição, mas indicar que pode ser uma alternativa para ele, mas para mim não vai. Então, para mim, eu tenho que ir com muito cuidado. E não era assim. Com a presença do CBD junto, de preferência, para modular o CBD efeito junto. E te incomoda do THC, porque isso também aconteceu comigo. Eu tive uma tolerância altíssima a THC, ou seja, um THC altíssimo, não tava, né? Uma pessoa que morou em Amsterdã, que utilizou de diversas plantas com diversos, né, graus, digamos assim, de periculosidade, mas que não tem perigo, né? Na verdade, que a gente fica realmente chapado. Plantas índicas, plantas sativas, como eles denominam lá, né? Existe essa diferença das plantas índicas e sativas para eles. E sim, né? Cada um tem um comportamento diferente. Então, eu tive uma tolerância muito alta que eu baixei quando eu voltei para o Brasil, porque não tinha, né? Não tinha, então eu tinha que, né? Tive que sofrer essa queda. Então, hoje isso não me incomoda, né? Hoje eu, né, sou uma pessoa bem menos THC, mais CBD hoje, nesse momento de vida que eu tô vivendo, mas eu já fui uma pessoa muito mais THC do que CBD. E isso varia de acordo com o tempo que a gente vai passando a utilizar a substância. Então, a tolerância cai ou a tolerância sobe, depende muito da sua necessidade. Então, hoje o meu corpo... Inclusive, os primeiros contatos geralmente começam com THC alto. Então, para mim, na faculdade, que foi o primeiro contato de THC alto, naquele momento fazia sentido, naquele momento as minhas crises diminuíam, meu humor melhorava,
Mas com o tempo e as trocas de genética, né? Uma genética mais forte, uma coisa aqui, uma coisa ali, um THC mais alto, eu já via e falava, opa, isso aqui não dá muito Não certo dá pra mim. certo. Exatamente. Já botaram aqui no chat que THC alto deixa tranquilo. Já pensou? Meu Tá Deus. vendo? Pra Aqui você é ver porque somos como seres cada um é diferentes. diferente, né? Né? Somos seres diferentes, não adianta a gente discutir essa parte, porque essa parte é muito particular com que a pessoa, né? Com cada pessoa. Então, assim, tem pessoas que relatam que eu fico muito sonolenta com CBD. Então, baixa um pouquinho uma dose, talvez a dose esteja um pouquinho alta para você, ou então você esteja tomando no horário muito cedo ou no horário muito tarde, né? Você não esteja observando. E assim, o sistema endocannabinoide, ele vai ativando, ele vai organizando sutilmente. Ele não é um tapão na cara, não é coisa rápida, não. O negócio é organizando cada feridinha, né? Aos poucos. Vou organizar esse órgão aqui, depois esse, depois esse, depois esse, e assim ele vai fazendo. Então não adianta ter pressa com tratamento com cannabis, porque eu já digo logo, você vai ter paciência, porque não venha, né? Azucrinar meu juízo, porque o CBD é sutil, é devagar, é lento, não é no seu tempo, então a gente vai aplicando os conselhos e vai fazendo com que aquele paciente entenda melhor. Aí, ó, tá assim, são vários relatos. Aqui a gente vai ter relato aí até umas horas. Se eu for falar os meus. Então, assim, cada fase da vida vai ter um canabinoide, assim, eu acho que para que a gente organize a vida, né, com um canabinoide específico, né? O meu do momento tá sendo o CBG. O meu também. Não, o meu tá sendo CBD sempre, assim, até o momento CBD, assim, faz parte da minha rotina. Sabe? Mas o THC, né? Não sempre, não todos os dias, mas já foi. Porque já foi todos os dias, já foi assim, um beck atrás do outro. Eu já tive diversas fases, mas isso quando eu estava conhecendo as substâncias. Quando a gente tem consciência, a gente equilibra e a gente observa e a gente se julga, sabe? Não, eu preciso agora. Não, eu tô bem assim, eu tô de boa, não quero ficar chapada agora, né? Ou vou ter uma reunião daqui a pouco, tu não tem necessidade de eu fumar agora, eu vou fumar depois da reunião. Pronto, sem problema, né? Então a gente vai, né, observando isso com o tempo. E é isso, acho que acabou, né? Sonolento. Acho que acabaram aqui as dúvidas, as colocações. Vamos já chegando perto de 1h30. Tá vendo como passa rapidinho? Nossa! Não, todas as minhas lives são gigantescas, porque eu gosto de conversar, e aí a pessoa conversa, e a pessoa pergunta, e aí a gente vai aí até umas horas. Eu amo. Live com várias pessoas, roda de conversa, eu adoro. Eu gosto também. Sou suspeita para falar. Tô precisando voltar para as lives, né? Eu tava muito parada assim com as lives, mas você me deu um incentivo. Vamos voltar a fazer. Em breve eu te convido para você ir no meu, para a gente trocar mais bate-papos. Vai ser ótimo. Sim. E eu ainda tenho uma outra questão, que o meu hiperfoco é droga. Nossa. O meu hiperfoco. Então, quando você trabalha com o seu hiperfoco, ainda tem uma outra questão por trás, né? Tudo é isso, eu só quero falar isso. Enfim. Também, eu vivo a maconha. Hoje eu vivo a maconha. Eu vivo a maconha no meu jaleco desde 2018. Né? Que foi quando eu peguei o meu primeiro jaleco e eu bordei, né? Pedi para bordar o primeiro jaleco né? Eu vou empalhar ele um dia, vou botar assim um manequim para poder mostrar. Não, ali foi meu primeiro jaleco, sabe? Então, tipo, relíquia. Quem sabe? E é isso, amei. Vamos chegando ao finalzinho. Muito obrigada a todo mundo que deu suas colocações, seus relatos, suas histórias, contou um pouquinho. Ouvi um pouquinho da história de Stephanie também, que acredito que muita gente não sabia. Vê, segue ela, acompanha, mas não sabe por trás o que aconteceu, né? O que levou ela, que ela também é paciente, né? Ela fala com os pacientes dela com propriedade. Ela sabe o que ela passa, ela sabe como funciona. Como funcionou também há 8 anos no organismo dela, então é uma bagagem bem grande. Te agradeço muito em ter aceitado o nosso convite. Espero que tenhamos próximos encontros, pessoalmente, inclusive. Pessoalmente, inclusive, espero que a gente se encontre. E é isso, muito obrigada. Acompanho aí seu trabalho já há um bom tempo. Tivemos a oportunidade de nos encontrar pessoalmente na Expo. Foi lindo. Em São Paulo. Hoje é lindo. E ainda tive um colaborador da empresa que falou: eu encontrei uma enfermeira que é a sua cara. A gente é parenta.
É prima Pois é. distante, mas a gente é prima, entendeu? Somos É, o conterrâneas, Dendê corre no é o sangue. Dendê, minha filha, é o Dendê, tá vendo? É isso, eu Muito fico feliz. obrigada. Boa noite para você, bom descanso. Boa noite para todo mundo que Amém. ficou. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, gratidão. Tamo junto aí, qualquer coisa, só chamar. Tchau, tchau. Obrigada por tudo. Tchau.